Gostaria de cumprimentar o presidente Rodolfo e a toda a equipe organizadora do evento, por esse evento realmente grandioso. Cumprimentar os paranaenses que nos acolhem. Tenho muitos amigos aqui no Paraná e sempre é uma alegria retornar ao Estado, um Estado produtor, um Estado de ótimos consultores, ótimos profissionais e ótimas empresas, as quais me influenciaram muito. Estou vendo aqui o Frari, Arnaldo, que depois vai vir aqui, a Diva, todos amigos de décadas. Bom, Rodrigo Buffon, queria te convidar para ficar próximo aqui, que depois a gente vai precisar falar sobre as experiências que a gente tem observado. A minha área de formação é solos e eu vou falar sobre um olhar que eu tenho sobre o manejo de solo voltado a essa agricultura biológica. Mas eu queria dizer que tem muitos saberes aqui, né? Minha vontade era continuar escutando vocês aí, aos produtores que têm a experiência já acumulada, aos consultores que ajudam esses produtores a fazerem essa transformação e também aos empresários, né? Porque tem muitas pessoas aqui. A minha contribuição vai ser na área de solos, que é a minha especialização. Então, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, sou professor há 33 anos lá e nos últimos anos, então, tenho me dedicado a estudar um pouco essa relação entre solo, planta e a biota. Bom, dando uma olhada sobre o solo agrícola do mundo, só 10% dos solos agrícolas do mundo estão melhorando a sua saúde, estão melhorando a sua capacidade produtiva. E aproximadamente 30% dos solos agrícolas do mundo estão perdendo seu potencial produtivo. Ou seja, a nossa capacidade de construir solos saudáveis, ela é 1/3 daquela capacidade de transformar esses solos para menos produtivos. Só isso aqui já daria uma reflexão bastante grande, porque o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo, né, junto com os Estados Unidos e China, em fertilizantes minerais. Então, se nós consumimos tantos fertilizantes e eles são super importantes, né, o que está faltando nesse nosso manejo de solo? E tem um professor que eu sigo muito, que é o David Montgomery. Ele é da Universidade de Washington, escreveu recentemente 3 livros, né? O último é Trazendo de Volta a Vida para os Nossos Solos, a Revolução Necessária. Ele fala que a humanidade está perdendo 0,3% da produção de alimentos global a cada ano, para erosão e degradação. E isso representa 30% a cada 100 anos, o que pode colocar fora aí uma geração de pessoas, né? Então, é uma necessidade da gente reverter esse quadro. Então, a saúde do solo, eu vou explorar mais o conceito agronômico que os americanos têm trabalhado. Durante um tempo a gente tratou isso por qualidade do solo. Agora a terminologia que o pessoal tem utilizado é saúde do solo, exatamente para fazer uma relação com a nossa saúde, a saúde humana. E na verdade a saúde humana, alcançar a saúde é um objetivo que cada um de nós tem como indivíduo, mas ele é complexo. E a saúde do solo, a ideia é exatamente mostrar que ela é complexa. Seria uma interação entre atributos químicos, aqui eu destaquei alguns, que eu considero importantes, atributos físicos e atributos biológicos. Então, essa intersecção entre o químico e físico biológico, e achar esse ponto, o equilíbrio, como foi dito por um dos apresentadores hoje de manhã, equilíbrio ou um estado estável, né? Entre esses três é um desafio.
Mas os americanos, então, eles vêm produzindo muito conhecimento sobre isso, né? E um conhecimento assim mais aplicado, né? Eles dizem que os 4 princípios para se alcançar a saúde do solo seria minimizar o preparo, maximizar a cobertura, maximizar a diversidade, rotação de culturas, eu coloquei aqui culturas de cobertura, e o 4º princípio, que foi bastante falado aqui pelos expositores da manhã, que queria cumprimentá-los também, o nível das apresentações muito bom, é maximizar a presença de raízes vivas e ativas. E por ativas a gente pode entender raízes jovens. Então a combinação desses 4 fatores, desses 4 princípios que nos levariam à saúde do solo. E a questão, né, que essa imagem ela é bastante conhecida, mas o jogo é transformar solo com pouca vida e um solo com muita vida. E nessa imagem eu queria destacar algumas coisas, né? A erosão, a falta de cobertura do solo, decréscimo da matéria orgânica, formação de camada compactada, enraizamento pouco profundo e, finalmente, a atividade biológica muito reduzida. E nós queremos ir para um outro lado, uma travessia para um outro tipo de sistema. Quero mostrar para vocês que ao longo das minhas experiências profissionais aí, junto com o professor e colega, amigo, a doutora Ademir Calegari, a gente trabalhou como consultor das Nações Unidas na África e nos deparamos com situações como essa. Esse é o mesmo tipo de solo, aliás, dividido só por uma seca. Ali nós temos 30 anos de 4 gradagens por ano, com retirada do grão e dos resíduos vegetais, e praticamente sem adubação. Então, para o solo, em 30 anos, restou só as raízes e intensa mobilização. O mesmo solo, com 15 anos de uma pastagem de quicuio, que talvez muitos senhores conheçam, está daquela outra forma. São 2 solos que têm a mesma material de origem, mas com destinos completamente diferentes. Bom, então agora, inspirado no pesquisador da Embrapa, do Álvares Rezende, procurei colocar algumas coisas que me parecem essenciais, né? A primeira, do ponto de vista químico, o que nós gostaríamos de ter nos nossos sistemas agrícolas seria uma ciclagem de nutrientes, que a gente chama uma ciclagem de nutrientes fechada, biodisponibilização dos nutrientes que nós temos no solo, corrigir desequilíbrios entre nutrientes, isso é muito importante, e construção de um perfil favorável ao enraizamento profundo, que nós já vamos falar a seguir. Do ponto de vista físico, me parece que o que é essencial é diminuir a compactação, ou aliviar a compactação, diminuir a resistência à penetração das raízes, aumentar a infiltração e armazenagem de água e melhorar a aeração. É uma tarefa bem interessante essa de aumentar a infiltração, armazenagem de água e, ao mesmo tempo, manter a aeração. Do ponto de vista biológico, diminuir a pressão dos patógenos das nossas lavouras, ela é muito alta, aumentar os biossupressores, como foi mostrado hoje, recuperar a diversidade e funcionalidade da biota do nosso solo e recuperar o teor de matéria orgânica. Sem esquecer do clima. Nós que, e aliás, tem uma delegação grande de gaúchos aí, meus conterrâneos, né? O Rio Grande do Sul, nas últimas 3 safras, em algumas regiões, 2 em outras, vem sofrendo com a seca, né? E isso tem nos impactado de uma forma muito dura. Então, nós temos que desenvolver sistemas resilientes ao déficit hídrico e um outro fenômeno que está impactando muito são as elevadas temperaturas, os heat waves. Isso é um problema nos Estados Unidos e é um problema nosso também. São aquelas semanas em que nós temos temperaturas superiores a 40 graus centígrados e que, se a planta não tiver mecanismos de proteção disso, ela tem simplesmente
um prejuízo fisiológico que é praticamente irreparável. Então, o Fabiano Paganella fez uma pergunta que o Ivo Frade acho que respondeu bem, né? Para a gente poder ter um solo saudável, nós temos que combater as causas que o tornam doente, né, Ivo? Então, a compactação é um processo que ele é agravado pelo declínio do teor de matéria orgânica, sabe? E tem um autor que eu gosto de citar, da Inglaterra, que ele fez uma reflexão e disse o seguinte: a compactação vai ser um problema de todas as lavouras do futuro. Isso é uma reflexão que ele fez, porque a mecanização está aí, cada vez nós temos máquinas mais pesadas, nós temos que entrar com máquinas cada vez mais frequentemente e, às vezes, sem poder escolher a umidade do solo. Então, a compactação vai estar presente. Nós temos que aprender a aliviar a compactação. E eu digo para vocês, na minha opinião agora, que o impedimento físico é um impedimento para a vida do solo. Se você tem compactação, infelizmente, você não vai ter vida do solo. Por duas coisas. Um solo compactado, quando está seco, falta água, e quando tem excesso de chuva, falta ar. Se não tem água e não tem ar, infelizmente, a vida do solo está comprometida. E aqui eu trago uma imagem, que é uma tomografia de um perfil de solo, no qual nós temos a continuidade dos poros e, do lado, um solo com os seus bioporos completamente comprometidos. E isso vai comprometer desenvolvimento radicular, aeração, infiltração de água e, propriamente, a vida do solo. O segundo item, que ele tem uma conexão muito grande com a compactação, é a presença do alumínio em profundidade. E aí vou ter que me lembrar do meu amigo Ivo Frade, dos amigos da Mutuca, com os quais aí há 20 anos a gente começou a entender os benefícios de você reduzir o alumínio em profundidade e aumentar o cálcio. E isso eu diria para vocês que realmente é um desafio. Eu venho me dedicando a estudar fertilidade de subsolo. Recentemente fui convidado para escrever um capítulo junto com 2 autores que sabiam muito mais que eu, né? Um professor da Austrália. E aí, nesse capítulo, eu entendi que Brasil, continente africano, Austrália e China são as regiões do globo onde que a gente tem esse problema de baixo cálcio e alto alumínio em profundidade. Os Estados Unidos só uma pequena porção. E os Estados Unidos produzem muito do conhecimento agronômico que a gente tem e de ciência do solo. Só que, para entender a gravidade desse problema, realmente a gente teria que buscar os países que têm isso em gravidade, em quantidade. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas lá para o pessoal de Santa Maria, que aonde não há raiz, não há esperança. E vocês estão vendo ali que abaixo dos 20 centímetros, praticamente nós não temos desenvolvimento radicular. Se não tem desenvolvimento radicular, essa camada não vai sofrer melhoria. Ela só vai receber pressão, vai se deformar e não vai ter a chance de se recuperar. E o professor David Montgomery, então, no seu livro, né, que virou um best-seller lá nos Estados Unidos, ele fala que nós estamos criando plantas dependentes de químico, plantas viciadas em químico. Então eu mostro aquelas plantas ali da direita e pergunto para os meus estudantes assim: essa planta está condenada a não produzir? Não, ela pode produzir. Se você tiver um clima extremamente regular, com chuvas todas as semanas, e você der, como a gente dá para um paciente no hospital, a comida de colher, a sopinha na boca da pessoa. Mas esse sistema é caro, insustentável, enquanto que nós poderíamos ter plantas saudáveis. Solo saudável, planta saudável, ambiente saudável.
E um dos mecanismos que me atrai muito em todo esse processo é o sistema radicular. E aí, né, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga o diagnóstico, a importância de fazer um diagnóstico para a gente poder criar esse perfil aí. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Essa observação que o professor Telmo vinha falando, e até o penúltimo slide falava do perfil, a camada de 20 para 40, é onde nós atentamos bastante no Cerrado, em especial, que é um ambiente que tem muito alumínio, e muito me referindo às experiências do Ivo Frade e do professor Telmo no passado, de quando nós não enxergávamos essa camada de 20 a 40 nas amostragens padrão. Quando nós passamos a atentar, e eu digo a vocês, profissionais, agrônomos e produtores, se atentem a uma amostragem estratificada de perfil com qualidade, para que se enxergue esse horizonte das camadas, para que nós conheçamos os solos de baixo para cima, separando quem é compactação química de física e entendendo pela distribuição dos elementos a capacidade de infiltração e a limitação de raízes em desenvolvimento na falta da chuva e no excesso de chuva. Então, para nós conhecer a saúde do solo, direcionarmos os corretivos, os insumos de base, de manutenção, nós temos que conhecer o sistema, para nós não colocar nem dose excessiva e nem na falta. Para nós trabalharmos, inclusive, as novas calibrações, que tem várias experiências novas do CAIRES, sobre doses de calagem em profundidade, se nós não conhecermos o perfil, dificilmente nós vamos colocar a dose correta, podemos estar estragando um solo muito bom e podemos estar deixando de explorar o potencial de um solo nobre igual esse da região de Guarapava. Então, corrigir esse problema que é da natureza dos nossos solos, do nosso intemperismo, é uma etapa. A segunda é agregar valor a isso. E aqui nós temos os policultivos, numa propriedade de um amigo, o produtor Rogério Pacheco, 5 culturas de cobertura consorciadas. Aí estamos observando o desenvolvimento dessas culturas. E esses policultivos se associam a uma pesquisadora que eu sigo bastante, que é uma italiana que está professora nos Estados Unidos, e ela nos mostra aqui nessa imagem os bioprodutos. Se você trabalhar com uma relação CN baixa, a quantidade de bioprodutos que você vai agregar ao seu solo, comparado quando você adiciona uma cobertura seca, uma relação CN ampla. Então, se nós queremos uma biota funcionalmente ativa, uma biota que vai nos ser promotora de crescimento de plantas, que vai nos ajudar a proteger esse ambiente, nós precisamos trabalhar, sim, com resíduos de relação CN mais baixa. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de produtores fazendo esse manejo. Aqui uma semeadura no verde. Ele utilizou essas plantas durante um determinado tempo, está interrompendo o ciclo desse nabo, está semeando trigo em cima de plantas de relação CN baixa. Com isso, nós estaremos bioativando o solo. E o Departamento de Agricultura americano, né, ele vem trabalhando bastante com isso, né? Então está mostrando aqui trigo, ervilhaca, aveia e trevo. Cada planta dessas tem uma biota que é atraída. Quando a gente combina esses organismos, essas plantas, nós estamos criando a diversidade que nós necessitamos. Aquele M ali é de micorrizas. Então a gente vê, por exemplo, que o trevo e a ervilhaca são plantas que favorecem a ocorrência de micorrizas. Já outras culturas, como a aveia, isso não ocorre. E aqui eu trago de novo da propriedade do seu Rogério Pacheco. Nós fizemos muitos trabalhos de pesquisa do projeto Aquários lá. Aqui nós estamos aplicando mix de plantas de cobertura do solo com adubação orgânica em áreas específicas que eram baixas. E nesse processo, o Rogério utiliza também insumos biológicos, né? Nesse processo ele começou a notar a presença de minhocas. E desafiado por ele,
nós fizemos o primeiro mapa aí, georreferenciado de minhocas. Coloquei 15 estudantes meus lá com GPS, e nós encontramos aí alguns locais que tinha 48 minhocas por metro quadrado. Fizemos esse mapa uma vez, e eu privo da amizade do seu Rogério Pacheco, volta e meia eu vou lá visitá-lo, e ele me disse assim: professor, aquele local que o senhor encontrou 48 minhocas por metro quadrado, esse local aí passa os anos, é o local que eu mais produzo milho, é o que eu mais produzo soja, é o que eu mais produzo trigo. Bom, eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos com o professor Charles Rice. Ele tem um laboratório de ecologia microbiana e os trabalhos dele ficaram assim, bastante citados pela parte de trabalhar com micorrizas. E eu trouxe um slide dele aqui para falar como que ele enxerga, né, criando um ambiente amigável à biota. Nós temos que recuperar o teor de matéria orgânica do solo. Evidentemente, temos que recuperar a comunidade microbiana, mas não podemos esquecer da estrutura do solo. Porque a estrutura do solo é que vai nos garantir ar e vai nos garantir água. Entender isso aí é importantíssimo. E nós, né, Rodrigo, a gente tem um olhar muito diferenciado para os bioporos. O que são bioporos? São aqueles canais criados pelo sistema radicular. Então, aqui na Fazenda Carajás, acho que os próximos 2 slides eu gostaria que tu comentasse, porque são experiências que a gente tem acompanhado. Essa oportunidade, nós tivemos um trabalho em solos bastante arenosos. É um solo que começa com 26 de argila e termina com 9. E esse grupo determinou que essas áreas de baixa textura eles não plantariam mais soja. Entrariam num processo de recuperação com mix de planta de cobertura, com o processo de correção do perfil, e seria plantado algodão safra. Então, em 58 dias de plantado esse mix de cobertura, nós conseguimos 3,40 metros de raiz, e se vocês percebem a camada de cima totalmente escura, com a estrutura de solo muito interessante, e a distribuição e as espessuras das raízes que estavam no perfil. Então, a estruturação do solo, esses canal, esses bioporos, eram um destaque nessa condição, e o algodão está sendo início de colheita, está passando de 410 arrobas de algodão já nessa safra. Eu, particularmente, me surpreendi muito por isso, né? Um mix de cobertura, 52 meses, se não houver deficiência de cálcio e se não houver resistência à penetração, pode alcançar camadas tão profundas. E aí fizemos um vídeo aí, por favor, poderia tocar o vídeo? Diretamente de dentro da trincheira. Estamos numa área de capim-coracana, estamos abrindo a trincheira para observar o desenvolvimento radicular, impressionante, estamos com raízes a quase 3 metros de profundidade, e o Buffon aqui, da SPD Consultoria, observou aqui a quantidade de exudatos que estão saindo dessa ponta de raiz aqui, e realmente, olha, impressionante, né? O volume de exudatos. Com um sistema radicular como esse aqui, nós podemos ter até 2 toneladas de exudatos, que é uma fonte de carbono, de aminoácidos extraordinária, que bioativa toda o solo e que também cria condições para as próximas raízes de soja, algodão, milho, feijão, que habitarão este solo. Realmente um condicionamento físico, químico e biológico extraordinário. Thelma Amado, à sua disposição. Então eu fiquei muito surpreso, sabe, de encontrar carbono orgânico dissolvido, e isso aí a 1,5 metro de profundidade, 2 metros, descendo no perfil. Realmente é uma agricultura diferente. E aqui nós temos a estruturação de solo com raízes, com nódulos, e um slide do professor Juca Sá, que ele nos falava dessa parte da produção de risodepósitos e de substâncias úmicas, substâncias orgânicas. Então, há uns 8 anos atrás, aí,
a gente começou a trabalhar com produtores lá de Palmeira das Missões, Clube Amigos da Terra de Palmeira das Missões, com insumos biológicos para estímulo ao enraizamento. Então aqui nós tínhamos a fertilização tradicional, mineral, e aonde a gente colocou no sulco um composto aí de Bradyrhizobium, Azospirillum, uma fonte de cálcio de alta solubilidade e ácidos orgânicos, uma fonte de ácidos fúlvicos. E ali vocês podem ver o tipo de condução do sistema radicular que a gente criou. Então, uma vez que você tem um sistema radicular como esse, muda muita coisa, né? Muda completamente. Aí começamos a trabalhar entendendo esses compostos orgânicos, né? E a gente tem no mercado diferentes fontes, o produtor pode produzir, pode comprar, mas enfim, um dos efeitos é que esses ácidos orgânicos, eles atuam na planta sinalizando para a síntese de auxina. E quando sintetiza a auxina, nós temos essas radicelas que elas chegam a ter 5 a 10 vezes de maior tamanho do que somente com adubação mineral. E essas radicelas é que são eficientes em aproveitar os nutrientes. Então veja, estamos mudando o jogo, mudando completamente o jogo, porque ao invés de nós oferecermos a colher de sopa na cama para o paciente, nós estamos dizendo assim, ó, está aqui o solo, aproveite todas as riquezas que ele tem. E finalmente, né, essa ideia que o Arnaldo vai nos ajudar a entender, que agora a nossa visão é que os biológicos é que vão fazer essas engrenagens do solo funcionar. Evidentemente que eu deixei bem, acho, pontuado, que seria muito importante a gente ter estrutura de solo, bioporosidade, a gente ter armazenagem de água e recuperar a matéria orgânica. Vou finalizar mostrando um trabalho nosso, né, que acabou sendo premiado no 8º Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, em Berna, na Suíça. Foi escolhido como um dos 12 melhores trabalhos. Nós fizemos uma análise de DNA. Essa análise de DNA nós fizemos na Califórnia, num laboratório. Na época não tinha muitos laboratórios aqui no Brasil que faziam análise de DNA do solo. Primeira coisa, nós selecionamos nas áreas do Projeto Aquários ambientes de alta produção e ambientes de baixa produção durante várias safras. E aí cada pontinho desses é um organismo diferente. No ambiente de baixo potencial produtivo, a gente encontrou que alguns organismos dominavam a biota. No ambiente de alto potencial produtivo, nós tínhamos uma biota mais diversificada. Então, o primeiro passo é recuperar a biota, a diversidade e funcionalidade da nossa biota. Mas aí nós conseguimos avançar com essa análise de DNA e encontramos que no ambiente de alto potencial produtivo, nós tínhamos muito penicílio, nós tínhamos tricoderma, nós tínhamos bacilos. Já no ambiente de baixo potencial produtivo, nós tínhamos esses mesmos organismos, só que eles estavam suprimidos, estavam numa quantidade muito menor. E isso foi associado à compactação do solo. E eu diria também à acidez. Quando nós tínhamos os organismos benéficos favorecidos, houve uma supressão de macrofomina e fusarium. Quando eu desfavoreci a biota benéfica, eu dei oportunidade para aquela biota que eu não gostaria que estivesse, tomar conta da população. Então, o que foi mostrado anteriormente, foi exatamente isso que a gente mostrou. E isso foi associado à perda das características físicas do solo e ao decréscimo da matéria orgânica. Então, essas coisas têm que andar junto. E essa é a mensagem que eu gostaria, né, de trazer para cá. E eu conheci o Jerry Hatfield, ele é um pesquisador do USDA, e ele nasceu lá no Kansas, que é a universidade que eu acabei fazendo pós-doc e virei professor visitante. Há 12 anos eu sou professor visitante dessa universidade, eu leciono lá uma disciplina chamada Manejo de Solo Tropical.
E o Hatfield, ele então acredita que a atividade biológica, junto com a matéria orgânica, são as duas primeiras coisas que um agricultor tem que recuperar. E aí depois a ciclagem de nutrientes, a estrutura, e aí nós vamos chegar lá. E o SPD, né, Rodrigo, está muito atento a tudo isso aí, né, está criando uma expertise voltada da fertilidade química clássica, que ela ainda é importante, mas tem suas limitações, a biofertilidade do solo, entendendo toda essa dinâmica aí, e especialmente em sistemas produtivos. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores. Eu tenho um canal no YouTube, que ele é destinado especialmente aos agricultores, Telmo Amado, que eu coloco as minhas aulas lá, e felizmente tem 3.300 agricultores que nos acompanham. Agora que eu estou concluindo uma etapa acadêmica, vou me dedicar a produzir conteúdo mais para os agricultores e consultores. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Os senhores são os transformadores da agricultura que nós precisamos no Brasil. Meu respeito ao trabalho de cada um dos senhores. Muito obrigado.